tarde a todo o povo brasileiro, povo querido do nosso Brasil, Brasil esse, Brasil varonil, um Brasil que já sofreu longas décadas na mão de político corrupto. Se você observar as músicas de um cantor que já não está mais aqui por nome Bezerra da Silva, você vai ver, você vai entender o quanto este Brasil já foi massacrado nas mãos de políticos sem compromisso, de políticos sem responsabilidade, de políticos sem amor, sem conhecimento, sem uma maneira adequada de pensar no próximo. As músicas do Bezerra da Silva têm aproximadamente 30, 40 anos e elas só vêm falando de político corrupto, os homens de colerinho branco, que prometem, no período das campanhas, que se eleito for, vai dar comida, vai dar saúde, vai dar educação, estrada, transporte e camisa aos descamisados. Mas o que nós vemos que o grande desejo que eles têm é de tirar a própria cueca do pobre pelo pescoço. Eu quero falar um pouco dos poderes que tem o presidente da República. Qual é os poderes que tem o presidente da República? Eu estou com uma cifra aqui na minha frente que diga: confira os atributos do presidente da República. É exercer o papel de chefe de Estado e de governo. Governar o povo e administrar o interesse público. Apresentar proposta e orçamento ao Congresso. Executar leis aprovadas pelos legislativos. Prestar conta ao Congresso. Comandante das Forças Armadas e ministro do Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores. Você tem observado qual é o poder do presidente da República? Exercer o papel de chefe de Estado. Governar, apresentar, executar, decretar, prestar conta ao Congresso e nomear comandante das Forças Armadas, ao ministro do Supremo Federal e dos tribunais superiores. 30 anos, as músicas do Bezerra da Silva, pelo ritmo que ele cantava, era um ritmo assim, parece que ele era carioca, cantava um samba, mas falava dos ladrão de coleirinho branco, falava de político corrupto, de político que oferecia, na época das eleições, pedindo voto, que ia dar saúde, ia dar mais educação, mais transporte, desenvolvimento na agricultura. Mas depois o que acontecia? Ia dar camisa aos descamisados. E até hoje, os políticos, presidente da República que vinha entrando, assumindo
este papel triunfante e não dava camisa aos descamisados, tirava a cueca do pobre pelo pescoço. Todos os anos os presidentes devem submeter o planejamento, gasto, a previsão e orçamentais ao Congresso. Na mensagem ao plano de governo enviado para a ocasião de abertura da sessão legislativa, eles expõem a situação do país e indicam as providências a ser tomada. Além disso, precisa prestar conta anualmente ao Parlamento. Eu venho observando, desde quando eu era criança, hoje já sou um senhor de 52 anos de idade. Mas parece que desde menino, assim com 4 anos de idade, eu sentia o sangue da política arder e correr na veia. Nunca me exerci um cargo legislativo e nem executivo, porque fui candidato por 3 vezes. Mas antes de eu registrar minha candidatura, eu orava e pedia ao Senhor Deus: Senhor, se é da tua vontade que eu vou representar ao povo com dignidade, respeito e vida humana, faça que eu seja eleito. Mas até o momento ainda não foi da vontade de Deus. Mas se algum dia eu chegar lá, eu não vou ter o egoísmo, o desespero de pensar em mim. Nós vem olhando alguns presidentes da República. Veio lá João Figueiredo, João Batista Figueiredo. Depois de João Batista Figueiredo veio José Sarney. Depois Fernando Collor de Mello. Depois Itamar Franco. Fernando Henrique por 2 mandatos. A Dilma, Lula por 2 mandatos. A Dilma 1 mandato e 1 ano. Michel Temer por 3 anos no mandato. O que nós vimos? Qual aproveito nós podemos ter tirado desses presidentes da República, o qual eu estou mencionando a vocês? Eles prometeram dar camisa aos descamisados, mas tirou a cueca do pobre pelo pescoço. Eles prometeram colocar comida na mesa do pobre, mas tomou o pão das crianças no meio da rua. Prometeu dar saúde, mas fechou a porta dos hospitais, dos laboratórios, das farmácias. Prometeu abrir estrada, fez barreira nas estradas. Foi uma equipe que extorquiu o Brasil e acabou massacrando a nação brasileira. Mas eu observo hoje, o povo opinou para colocar lá um homem popular que tem todo o preparo para ser presidente da República. Foi 38 anos deputado federal. Então ele sabe mais do que todo mundo de todas as roubalheiras que existem no Congresso, no Senado e até mesmo no Supremo, todas as corrupções que existem ali. Eu quero que vocês entendam aqui agora um pouquinho qual é o dever de um presidente da República. Primeiro, exercer o papel de chefe de Estado e de governo. Segundo, governar ao povo, administrar interesses públicos. Terceiro, apresentar proposta de orçamento ao Congresso. Quarto, leis aprovadas pelos legislativos. Quinto, decretar,
a intervenção federal nos estados e estado de defesa do estado de sítio. Pouca gente sabe o que é um estado de sítio hoje. Sexto, apresentar ao Congresso. Sétimo, nomear comandante das Forças Armadas, nomear as Forças Armadas, ministro do Supremo Federal e dos atributos superior. Este é o papel de um presidente da República. Este é o papel do grande chefe de Estado que nós precisamos. Mas nós temos um presidente da República que está ansioso, com vontade de colocar o Brasil nos trilhos, de colocar os corruptos na cadeia, de acabar com a corrupção que tem no Brasil, que vem há mais de 30 anos, na verdade vem mais de 50 anos, porque eu nasci em 1968, em 1964 foi formado. A ditadura foi quando tomou o governo do presidente João IV, porque ele talvez não estava sabendo administrar de uma maneira coerente. Agora vocês precisam entender, todos esses são os requisitos do presidente da República. Agora o presidente Jair Bolsonaro, ele escolhe um chefe de Estado, o Supremo barra. Ele decreta a execução de uma lei, o Supremo barra. Ele apresenta as contas ao Congresso. Ele nomeia o comandante das Forças Armadas, o Supremo barra. O que está faltando mais em nosso país, em nosso Brasil? Eu quero que vocês coloquem na mente o que está faltando. Esse Brasil está na hora quase de pegar fogo, está quase pior do que Sodoma e Gomorra, um povo que só pensa em si próprio. Só pensa em si próprio. Não pensam na realidade. O conhecimento sempre não pensam numa dignidade triunfante para a vida. Só pensam em encher a conta. Todos os presidentes da República que já entrou até hoje abriu conta nos exteriores. Mas hoje existe uma dificuldade para que coloque o Brasil nos trilhos. O presidente Jair Messias Bolsonaro está com bom propósito, está com a atitude de colocar o Brasil em determinado lugar aonde o pobre vai ter vez, aonde o pobre vai ter camisa, aonde o pobre vai ter comida na sua mesa, aonde o pobre vai ter trabalho. Mas por causa de uma dívida trilionária que a Rede Globo deve ao Brasil, aos cofres públicos, aí é onde que acontece que a Rede Globo, formalizada com o PT e mais alguns partidos de esquerda, bate em cima. Você que tem a sua fé verdadeira em Deus, ora para que Deus tome uma providência correta e concreta nesse Brasil. Ore para que isso aconteça, porque senão pode acontecer do nosso Brasil tomar fogo. Graças a Deus que nós colocou um presidente da República lá, letrado, literário, um presidente da República afamado, que tem coragem de tomar as dores do povo. Esta é a vantagem do povo brasileiro hoje. O que pode fazer o presidente da República? O presidente ainda tem o poder para decretar intervenção federal nos estados, estado de chefe, e decide e declarar guerra em caso de agressão estrangeira ou celebrar a paz, desde que é autorizado
em união, com força, junto com o Congresso, manter a relação do Estado aos estrangeiros, acreditar em seus representantes diplomatas, celebrar tratados de convenções, atos internacionais sujeitos, oferecendo ao Congresso. Meus amigos, que Brasil é esse que nós estamos vivendo? Que Brasil é esse que eu nasci, que você nasceu, que há mais de 50 anos vem entrando político corrupto, deputado federal corrupto, senador corrupto. Entrou o presidente, olha para você ver, do tempo que eu entendo para cá, ó, João Batista Figueiredo era um presidente que conseguiu dar um pouco de valor ao povo agricultor. Depois de João Batista Figueiredo entrou Fernando Collor de Mello. Não. Entrou Zé Sarney, que extorquiu a nação brasileira. É um homem que tem uma aposentadoria de mais de 100 mil reais hoje. Depois de José Sarney entrou Fernando Collor, que mandou 2 anos, extorquiu o Brasil. Depois disso veio o Itamar Franco, 2 anos, extorquiu a nação brasileira. Depois de Itamar Franco veio Fernando Henrique Cardoso, 8 anos. Depois de Fernando Henrique, Lula, 8 anos. Lula acabou com tudo o Brasil. Muita gente fala, ele roubou, mas fez. O que Lula fez? Nada. A não ser deixar o filho bilionário e trilionário fazer uma carnificina no mundo, no Brasil de uma maneira geral. Entrou a Dilma, coitadinha, que não sabia nem lavar, nem administrar nem a sua cozinha. A mulher tinha vontade até de estocar vento, saldar a mandioca. Tudo isso ela tinha vontade de fazer. Veja, entrou essa pessoa que não sabia nada, mas conseguiu dar uma pedalada de bilhões e trilhões que afundou o Brasil. Conseguiu dar uma pedalada de 700 bilhões que o Brasil está devendo, isso até 1966, até 2066. Agora entrou o Temer, que ficou ali só cozinhando o galo e nomeou o pior ministro do STF de todos os tempos. Aquele cabeça de ovo lá que só sabe perseguir, não sabe tomar o trabalho que ele tem que fazer. Agora está ali o Bolsonaro com vontade de trabalhar, mas ele não tem, o povo não quer dar o direito de exercer o papel de chefe, de governar, de apresentar, de executar, de decretar, de prestar conta ao Congresso, de nomear chefe de Estado, comandante-geral. Eles esqueceram que o presidente da República tem poder até para decretar uma guerra no país. Eu quero te dizer, meu amigo, eu quero te dizer, meu irmão, nós podemos consertar o nosso país, o nosso Brasil, através das nossas orações, através do nosso pedido a Deus. Chegou a graduação. Nós podemos consertar esse país, porque se for esperar pela mídia brasileira, eles querem destruir. O Bolsonaro pegou o país na pior época do mundo, que estava vindo da mão do PT e do PMDB. Uma corrupção total. E quando ele começou a colocar o Brasil nos trilhos, aí entra essa pandemia, que é quase igual ao PT, para destruir o Brasil. Meu amigo, vou mostrar para você mais o que o governo federal pode fazer. Por fim, o governo federal pode nomear os comandantes da aeronáutica, do exército e marinha, os ministros do Supremo Tribunal e Federal,
e dos tribunais superior, Procurador-Geral da República, Presidente e Diretor do Banco Central, após aprovação pelo Senado Federal, o Ministro do Tribunal de Contas da União, Advogado-Geral é União. Você entendeu qual é o poder que tem o Presidente da República? Mas mesmo assim, aquele ministro do STF lá que tem a cabeça em formato de um ovo, que é até tristeza a gente falar o nome daquilo, tenta impedir, achando que ele é o dono da cocada preta, que ele é a última bolacha do pacote. Mas vamos nós que temos o anseio, a graça de Deus na nossa vida. Vamos orar para que Deus repreenda e que Deus tenha uma provisão rápida. A exigência para se candidatar ao cargo de presidente da República, a Constituição faz algumas exigências. Ser brasileiro nato, ter a idade mínima de 35 anos, completo, antes do pleito, ter o pleno exerce o exercício do seu direito político, ser eleitor e ter domicílio eleitoral no Brasil, ser filiado à agremiação ou partido político, não ter substituído atual presidente nos 6 meses antes da data marcada para a eleição. Você entendeu o que precisa a pessoa para ser um verdadeiro presidente da República hoje? Para ser candidato ao cargo de presidente da República, a Constituição faz algumas exigências. Ser brasileiro nato, ser 100% brasileiro, ter a idade mínima de 35 anos completo, ter o pleno exercício do seu direito político e ser eleito e ter domicílio eleitoral no Brasil, ter sua casa própria em algum lugar e morar e ser afiliado em um partido, em um município, aonde ele tem que votar. Uma agremiação ao partido político e não ter substituído o atual presidente nos 6 meses antes a data marcada para a eleição. Nós entendemos. Eu quero que você entenda mais uma vez. Para o papel do presidente da República é exercer o papel de chefe de Estado e de governo, governar o povo e administrar interesse público, apresentar propostas orçamentais ao Congresso, executar leis aprovadas pelo Legislativo, decretar intervenção federal nos estados, no estado de defesa e no estado de sítio, prestar conta ao Congresso, nomear os comandantes das Forças Armadas, ministro do Supremo e Tribunal Federal e dos tribunais superiores. O nosso presidente da República não pode fazer nada. Quando não vem lá o Rodrigo Maia tentar impedir, vem aquela fuleiragem de deputado do PT que está lá, ou dos esquerdistas. Quando não vem do PT, vem alguém do Senado. Quando vem algum deputado, vem alguém do Senado. Quando não há alguém do Senado, chega a ter intervenção do Supremo Federal. Tá difícil para consertar esse Brasil, que há 50 anos vem entrando político corrupto. Agora que Deus nomeou um presidente que quer consertar a nação brasileira, está sendo impedido. E pior do que tudo isso que eu falei para vocês, tem 3 coisas ainda. A Rede Globo,
a revista Veja e a Folha de São Paulo. Quer tomar o governo do presidente, quer derrubar o presidente Jair Bolsonaro de todo jeito. Mas em nome de Jesus, todo demônio que está usando esse povo é repreendido. Em nome de Jesus, todo demônio que que está usando este povo está repreendido em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o presidente vai entregar o Brasil em 2022 com mais clareza, com mais educação, com mais saúde, com mais emprego, com mais dignidade, com mais respeito à vida humana. Isso eu tenho certeza, e eu tenho o compromisso de orar para que o meu presidente tenha êxito no seu trabalho, para que ele tenha êxito no seu trabalho. Esta é uma indignação que eu tenho, de saber que o presidente da República quer trabalhar, quer desempenhar o papel, mas é impedido de um jeito ou outro. Então, meu amigo, você que está comigo aqui nessa live, eu peço a você que oram para que Deus abençoe você poderosamente, que as suas orações cheguem ao trono de Deus, que de uma maneira correta Deus vai trabalhar na vida desse povo. É o único presidente da República que até hoje você pergunta ao Google, pode perguntar ao Google quem é o presidente mais honesto do Brasil. Ele vai falar com toda dignidade: Jair Messias Bolsonaro. Sabe por quê? Não tem um processo de corrupção, um processo político, um processo de desvio de dinheiro público. Mas a Globo não aceita porque quer fundar a mão nos cofres do Brasil. A Folha de São Paulo não aceita porque quer fundar a mão nos cofres do país. O Senado não aceita porque quer fundar a mão nos cofres do país. O STF também não aceita porque quer afrouxar tudo. Está na hora de colocar pessoas ali que pensam com o coração, pessoas que pensam com o senso e a virtude de Deus. Portanto, meu amigo, boa tarde para vocês, e você que puder, compartilhe esta live, para que pode chegar ao número de mais e mais conhecimento, de pessoas que podem saber tudo que eu falei aqui está sendo rebatido pela Rede Globo, pelo Rodrigo Maia, pelo Senado, pelas mídias que estão tentando extorquir o Brasil. Mas você é brasileiro, você é patriota, você é filho de Deus. Deus está contigo para ouvir as suas orações. Um abraço a você, Nilvana. Um abraço a você, Fredina. Um abraço a você, Maria de Souza, e a todos vocês que estão fazendo parte dessa live comigo. Um abraço a todos. Você que puder, compartilhe essa live, para que pode chegar ao conhecimento de muitas pessoas, que pouca gente sabe que o presidente da República tem poder de exercer o papel de chefe de Estado e de governo, que o presidente da República tem poder de governar ao povo e administrar interesse público, tem poder de apresentar proposta, orçamento ao Congresso, tem poder de executar as leis aprovadas pelas legislativas, tem poder de decretar intervenção federal do Estado, ou Estado de defesa, ou Estado de sítio. Tem poder de prestar conta ao Congresso, tem poder de nomear comandante das Forças Armadas, ministro do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Tudo isso ele tem poder para fazer. Eu quero que você, se puder, compartilhe com seus amigos, para que nós podemos juntos formar uma aliança e mostrar ao STF, mostrar ao Congresso, mostrar ao Senado, mostrar à Rede Globo, mostrar à Folha de São Paulo, mostrar para
a revista veja que nós não somos da mente apagada, que nós temos visão, que nós temos a bênção e a paz de Deus sobre a nossa vida e que nós tenhamos a inteligência que Deus tem dado. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Você que puder, compartilha esta live. Um abraço, meus amigos e meus irmãos.